Sentir tristeza faz parte da vida, não é? Mas e quando essa tristeza parece que não vai embora? Quando ela deixa de ser só uma emoção e se transforma em algo maior? Pois é sobre essa linha bem sutil que separa a tristeza comum dos transtornos de humor que a gente vai conversar hoje. E tudo começa com uma pergunta bem importante. Essa é uma dúvida que muita gente tem, e a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Entender direitinho essa diferença é o primeiro passo, e um passo gigante para a gente cuidar melhor da nossa saúde mental e também de quem a gente ama. Então, para a gente conseguir responder aquela primeira pergunta, a gente precisa dar um passo atrás e investigar uma ideia que todo mundo acha que entende bem, mas que na psicologia é cheia de detalhes. O que, afinal de contas, significa ser normal? Porque normalidade não é uma coisa só. Para alguns, ser normal é simplesmente não estar doente. Para outros, é estar ali, na média da população, sabe? Tem também quem veja o normal como um jeito ideal de viver, de funcionar. Ou ainda, como a nossa capacidade de se virar, de se adaptar aos desafios. Até o simples fato de se sentir bem pode ser um critério. Já deu para ver que o conceito tem muitos lados, né? E o mais curioso é que essa fronteira não é uma linha reta, definitiva. Ela se mexe, ela muda com o tempo, com a cultura. O que antigamente era visto como uma doença, hoje pode ser só mais uma forma de ser e sentir. Então essa linha que separa o normal do patológico parece mais um rio que está sempre correndo do que uma parede de concreto. Mas, na prática, a diferença fica mais clara. Pensa assim, a tristeza depois de perder alguém, por exemplo, ela vem, dói, mas é temporária, e aos poucos a gente consegue seguir em frente. Já o sofrimento que vira um transtorno é outra história. Ele não passa, é muito intenso, e o mais importante, ele começa a travar a vida da pessoa, sabe? Atrapalha o trabalho, as amizades, o dia a dia. Ok, agora que a gente já tem uma noção melhor dessa fronteira, vamos dar uma olhada no que tem do outro lado. O que exatamente é um transtorno de humor? E por que ele é muito mais do que só um sentimento? A definição básica é essa: uma alteração do estado emocional que é forte e que dura. Mas o ponto-chave, o que realmente muda o jogo, é que essa alteração não fica só no campo dos sentimentos, não. Ela se espalha e afeta todas as outras áreas da vida. E aqui a gente vê o tamanho do impacto. Não é só o humor que muda. A capacidade de pensar, de se concentrar, fica abalada. O corpo sente com o sono todo bagunçado, a falta de energia, o comportamento também muda, a pessoa se isola, até a vontade de fazer as coisas mais simples some. É uma experiência que afeta a pessoa por inteiro, de verdade. Mas de onde vêm esses transtornos? Se a resposta fosse simples, não seria um verdadeiro quebra-cabeça. A verdade é que a origem está na forma como várias peças se encaixam, e é isso que a gente vai tentar montar agora. A primeiríssima coisa para entender é: não tem um único culpado. Não é como uma gripe que a gente sabe que foi causado por um vírus. Aqui, a origem é como uma teia bem complexa, onde um monte de fatores se enrolam e se conectam. E para a gente conseguir organizar essa bagunça toda, os especialistas usam um modelo que se apoia em 3 grandes pilares. Pensa neles como as 3 peças principais desse nosso quebra-cabeça. O primeiro pilar é a nossa biologia. É o que a gente herda da nossa família, a genética, que pode nos deixar mais vulneráveis. É a química do nosso cérebro, sabe, os neurotransmissores, e até o jeito como o nosso cérebro funciona. O segundo pilar é a nossa mente, o lado psicológico da coisa. A nossa personalidade, o jeito que a gente costuma enxergar o mundo, se somos mais otimistas ou pessimistas. E todas as experiências que a gente já viveu e que ajudaram a formar quem a gente é hoje. E por último, o terceiro pilar, o mundo aqui fora. Os eventos estressantes que acontecem, os traumas que a gente sofre e também o apoio que a gente tem ou não tem da família, dos amigos, tudo isso entra na conta. A chave de tudo está na interação entre essas coisas. Pensa assim, a nossa vulnerabilidade é o tipo de solo. Os eventos da vida são a chuva. Um temporal pode cair num terreno bem firme e não acontecer nada. Agora, essa mesmíssima chuva num terreno mais frágil pode causar um deslizamento. É por isso que 2 pessoas podem viver a mesma coisa e ter reações completamente diferentes. Mas essa visão complexa de hoje não apareceu do nada, né? Foi uma jornada longa. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender como a gente saiu de explicações sobrenaturais e chegou na ciência que temos hoje. Olha, a evolução é impressionante. A gente passou de acreditar em possessão demoníaca lá na Idade Média para, no Renascimento, começar a ver o sofrimento mental como algo
humano. Depois, no século XIX, a medicina entra na jogada para estudar isso de forma científica e, finalmente, no século XX, surgem as ferramentas para a gente organizar e diagnosticar tudo isso de um jeito mais claro. A criação desses manuais, gente, foi um divisor de águas. Eles criaram uma linguagem comum. Assim, um profissional aqui no Brasil e outro lá no Japão conseguem falar sobre a mesma condição. Isso deu um gás enorme para a pesquisa e, claro, ajudou a criar tratamentos muito mais eficazes. Mas mesmo com todos os manuais e patrões, essa ideia aqui é fundamental. Por trás de todo o diagnóstico existe uma pessoa. Uma pessoa com uma história de vida única, com seus próprios jeitos de sentir e lidar com as coisas. A análise clínica nunca pode ser só um checklist. Ela tem que enxergar o ser humano por trás do rótulo. No fim das contas, a grande lição é essa. Para entender de verdade os transtornos de humor, a gente não pode olhar só para uma pecinha do quebra-cabeça. A gente precisa olhar para o quadro todo, para a biologia, para a psicologia e para o mundo em que cada pessoa vive. E, para fechar, fica essa reflexão. Agora que a gente entende um pouco mais sobre toda essa complexidade e, principalmente, sobre a humanidade por trás de tudo isso, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, ajudar a tornar essa conversa mais aberta, mais empática? Como podemos ajudar a quebrar os estigmas? Agradeço muito a companhia de vocês nessa análise.